Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com o CBN Cotidiano, mais uma vez recebendo o médico Henrique Bonaldi, que mais uma vez trouxe um convidado, o seu amigo de infância, o Egídio. Ele é um professor de educação física, dá treino. Hoje o pessoal fala treino, na minha época a gente ia malhar, hoje é treinar, não é mais malhar. Enfim, pra gente, como propõe o Henrique, o nosso médico aqui, sempre muito gentil conosco, mostrar a importância, mais uma vez, de atividade física, e que a atividade física não pode estar condicionada nem a dinheiro, nem a equipamento, nem Henrique. Conta aí, o seu propósito, mais uma vez. Bom, boa tarde para todo mundo primeiro, né? E segundo, que trazer o Egídio aqui tem basicamente dois motivos. Primeiro é isso, é desmistificar, né, essa sensação de que atividade física eu só faço se eu tiver o tênis tal, o horário tal, o tantas vezes por semana, ou a roupa tal, o personal. Ah, mas fulano de tal faz atividade física? Claro, tem um personal que leva. Não, minha senhora. Tem jeito de fazer atividade física efetiva, morrer depois, sem essa graça toda. E o segundo é pelo nível de excelência de profissional que é o Egídio. Hoje, dentro da educação física do Estado, o Egídio é um cara reconhecido, assim, né? Então, o Egídio treina desde José Alcides de Souza Júnior, que falamos da vez passada, que é um amigo nosso, que é um ponta de atleta, assim, até eu. Então, ele é um cara que consegue conversar com todas as possibilidades. Daí a indicação ou a sugestão de trazê-lo. E ele não é normal. Você acorda que horas, Egídio? 2h30. Você acorda? Acorda. Da tarde, que ele é um professor que ele vai pra balada à noite. Aí, mentira, 2h30 da madrugada. 2h30 da madrugada. Por que você acorda essa hora, gente? É de família. O pessoal brinca que na minha família dormir é pecado. Ah, é? O pessoal dorme pouco? Mas dorme é o oposto, né, Henrique? A gente tem que dormir. Teoricamente, dormir faz Os bem normais. à saúde, mas é isso que eu ia falar, mas pelo jeito, a medicina, como sempre, o sempre e o nunca não existem, né? Então você vê que o cara é um fenômeno de saúde, né? E ele dorme, mas ele dorme cedo também, então ele não é um cara que dorme meia-noite para acordar às 2h30, não. Quando dá, sei lá que hora, ele consegue... Eu durmo a partir de 10 horas no máximo. Mas um eu pouco, falo, né, Mário, que a minha qualidade do sono, porque também tem isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu deito, durmo, sei lá, 8, 10 horas, mas a qualidade do seu sono, qual é? Eu falo que eu desligo a fonte. O Henrique fala isso. Depende da pessoa, né, Henrique? Em média, 8 horas por noite, mas... Exato, tem gente que consegue isso com 5, 6, tem gente que precisa de 12 para isso. Aliás, tem gente que com 12 não consegue dormir esse tanto, né? Aliás, desculpa me estender em relação a isso, mas tem gente que dorme, você que está aí nos escutando, que está dormindo mais porque está acordando cansado, pode ser que as suas 12 horas de sono não esteja adiantando. Indivíduos com apneia do sono, por exemplo, podem dormir 12, 13 horas e acordar com a sensação de não ter dormido. Tamanha péssima qualidade do sono do cara. Então, o que o G está falando tem uma razão completa. Assim, a área da saúde está estritamente ligada à qualidade do sono, não somente ao tempo. Eu posso ir fazendo perguntas aqui aleatórias, Egídio? Você vai desenvolvendo a resposta junto com o Henrique e a gente vai difundindo a ideia da educação física sem complicações? Pode ser? Então vamos lá. Ouvinte que quiser participar, aproveitem. Temos um especialista em atividade física e o Henrique Bonaldi aqui para nos ajudar. Nosso WhatsApp, Patrícia. 992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. Egídio e Henrique. Aí vocês vão respondendo e o Egídio vai dando algumas dicas extras pra gente. Pode ser, Egídio? Combinado. Good Cowboy, sobre exercício. Por que quando estamos em uma corrida, já muito cansado, dá uma dor na lateral da barriga? Dá mesmo. Lembra que tinha gente que botava uma folha, não sei. Alguém pode responder ao Guto e dizer como é que evita isso também? Isso é uma teoria, não tem uma causa completamente explicada, mas eles falam que isso é uma relação de fáscia de músculo com a movimentação da respiração. Egídio fala um negócio do ácido lático, quando o cara fica em extenuante, o ácido lático piora. Isso é uma das teorias que explica essa dor do lado. Cada um tem de um lado, tem gente que tem a prioridade é do lado direito, mas tem gente que tem do lado esquerdo, mas não tem uma relação. Não que eu saiba, né? O Egídio, às vezes, monstro, já sabe a explicação já. Mas a sugestão para o Guto seria controlar esse nível de intensidade, né? Essa dor na lateral acontece quando? Quando ele está... estamos em uma corrida já bastante cansados, ele coloca. Já bastante cansado, e na área de treinamento a gente fala que é o sistema da fadiga. Então, quando a gente entra no sistema da fadiga, a nossa musculatura começa a desativar. Entenda assim, a gente fala que o atleta amador está se desmanchando.
perde a ancoragem músculo-tendínea, a questão da respiração começa a ficar dificultada. A gente sempre tenta o quê? O que é treinar, Mário? É você retardar a fadiga. Então, se por algum motivo ele chegou nesse estado de fadiga, a gente tem que ver qual foi o motivo. Se foi a intensidade, se foi por conta metabólica, talvez, desses períodos muito quentes, por desidratação. Então, a gente tem que analisar qual é a situação. O fato é, ele chegou no estado da fadiga. Mas nós, leigos, eu, principalmente, imagino o seguinte, para eu emagrecer, eu vou ter que queimar gordura. E aí é mais difícil. Eu tenho que ficar esbaforido na meia hora que eu vou fazer exercício. Eu tenho que me esbaforir ali, senão não vou emagrecer. Isso está errado? Ô Mário, isso é uma linha de raciocínio. Em qual sentido? Vamos lá. Esse treino extenuante está sendo extenuante por quê? Devido à falta de tempo. Estava comentando com o Henrique antes de entrar no ar, qual o problema hoje grande em relação à atividade física e comportamento. Acaba que por conta da correria nossa do dia, a gente tenta justificar 23 horas do dia que a gente não consegue, talvez, se alimentar direito, descansar, ter tempo hábil, controle de estresse, e 1 hora de atividade física. Então, aquela 1 hora de atividade física, 1 hora, meia hora, tenta justificar 23 horas, Mário, que a gente não conseguiu ter uma vida tão positiva. Eu falo que o treino, ao invés de ser a cereja do bolo do dia, vira o bolo todo. Então, se a gente inverte essa lógica e começa a ter um pouco Primeiro mais... eu vou fazer atividade física, vai ser prioridade da minha vida, você está dizendo. Não, na verdade, o seu dia ser direcionado para aquele momento. Em qual sentido? No sentido de você se alimentar melhor, ter intervalos de descanso, ter um controle do estresse, porque o treino não precisa, o treino não deve ser extenuante. Ah, não? Eu não devo acabar cansadão? Não. Mas eu vou emagrecer sem eu acabar cansadão? Vai. Comendo meu pratinho de arroz e feijão depois? Vai, Se- e não deixa. E se você fizer, o que o Gi está tentando dizer é que depositar na atividade física 100% do seu sucesso nesse emagrecimento Entendi. é maluquice, porque você vai acabar fazendo sofrer osso, músculo, tendão, coração, respiração, se você não ajudar com dieta, com descanso, com meio de vida. Então vou ter uma vida mais leve, menos workaholic, essas coisas todas, certo? Perfeito. Mas respondendo a sua pergunta, ainda que seja extenuante, você tem que ter o corpo capaz de suportar esse extenuante. Então, o que está acontecendo? Vou dar o exemplo que a gente estava pensando lá fora do atleta de fim de semana. É o cara que joga bola uma vez só por semana. Mas aí, jogar bola uma vez por semana, o cara tem que entender que ele não tem um corpo treinado para isso. Então, o pique que ele vai dar, se ele tiver uma coronária ruim, a coronária vai gritar e ele vai infartar. Ao passo que se o cara treina e condiciona o corpo a isso, primeiro, não vai ser tão extenuante assim, dar esse pique, e segundo, ele está condicionado a dar o pique. Então, ainda que ele fique cansado, ele foi treinado a isso. As coronárias do cara vão dar jeito. Eu entendi o que você falou, complementando o que o Egídio falou. Quer dizer, se a gente tiver nesse ritmo já, né, sendo adquirido, a gente não vai ficar esbaforido para a atividade ter o efeito. Porque a gente fala resultado tanto de cunho estético quanto de cunho esportivo, é um resultado, é consequência fisiológica. Não é o treino, ele vai ser, vamos lá, ele vai ter um efeito positivo dentro daquilo que a gente precisa de mudança, de alteração do corpo. Sim. Não é só ele que vai acreditar, porque às vezes, né, Mário, a gente escuta muito, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer atividade física. A gente escuta muito pouco, você precisa mudar seus hábitos, você precisa ter uma vida melhor, porque é mais fácil acreditar a atividade física. Carmen, eu faço hidroginástica e um exercício 3 vezes da semana. Está bacana assim? Para condicionamento cardiovascular, sim. Para essa meta de performance ou de ganho estético por conta da performance, não. 3 vezes por semana é bem mais difícil, principalmente na hidroginástica, que a capacidade de carga tem um limite. Então, tem jeito 3 vezes por semana? Tem, mas a metodologia às vezes precisa mudar. E isso é muito legal, Mário. As pessoas precisam entender que a atividade física ela tem benefício e ponto final. Então, 10 minutos por dia, 2 vezes por semana, Henrique, tem jeito, ótimo, você já está com benefício. Melhor que nada. Exato, depende do que o cara quer. Quer? Qual faixa que você quer? Você quer só morrer depois? E morrer 3 dias depois que você ia morrer?
10 minutos por dia, não tem problema. Você quer morrer 30 anos depois que você ia morrer? Aí nós não estamos falando mais só de atividade física. Está falando em comer alface, tomate, frango grelhado, dormir 8 horas por dia, descansar bem, perder a pilha da vida, assim, a se acalmar, certo? Ir para o cunho religioso, que é aquelas coisas que a gente já falou, né? A parte espiritual conta, está demonstrado isso. Então depende do que você quer para você. Isso é o que faz diferença. Até na hora do treinamento, deixa eu só levantar uma bola para a gente cortar aqui. Na hora do treinamento, ele faz, Mário, um escalonar assim. Então, o cara que começa a treinar, ele não faz a mesma atividade física do cara que já está treinando. Porque ele precisa condicionar o corpo do cara a aguentar os trancos que aquele outro cara está vivendo. Então, outro dia eu brinquei com ele e falei assim, pô, mas fulano de tal ficou 40 minutos, foi embora, eu tô ficando 1h30. Ele falou, claro, o dever de casa dele está feito, meu amigo. Ele já treina há 10 anos, você que está um estragado. Certo? Então, até isso precisa ser pensado na hora da atividade física, para o cara ir sendo condicionado. Gente, tá cheio de perguntas. Quer falar sobre a pergunta da Carmen, Egídio? Ô Mário, uma dica boa, pensa em atividade física como se fosse um jogo que não dá para pular fase. Isso é importante. Então é um jogo que não dá para pular fase. E caso, por algum motivo, a gente pule a fase, talvez a consequência possa vir lá na frente. Você deu a deixa para a pergunta do Alex, já que você está falando em pular fase. Gente, tem muita pergunta, hein? Alex, boa tarde. Tomar esses emagrecedores acelera o metabolismo e dá uma sensação que o coração sai pela boca. Como acelerar o metabolismo naturalmente? Nós que somos leigos, achamos o seguinte, se eu acelerar meu metabolismo, meu organismo vai funcionar mais depressa, vai queimar mais gordura e eu vou emagrecer. Então eu tenho que acelerar meu metabolismo. E se nosso raciocínio é certo, isso que significa acelerar o metabolismo? E a pergunta dele, os emagrecedores são uma boa? Do Alex. Quer começar pelo emagrecedor? Vou tocar num outro amigo meu, que ele é padrinho da minha mais nova, chama Alexandre Lopes. Alexandre é um cara que tomava uma férias no ano, de 12 meses ele folgava um mês no ano. Nesse mês ele iniciava a academia na segunda-feira, no começo do mês não ia mais, porque ele ficava estragado de dor. Então esse cara não foi condicionado. Então adiantou ele pensar nisso aí, no extenuante, no uso disso, no uso daquilo, não adiantava, ele não conseguia desenvolver atividade física. E esse tipo de medicamento, esse tipo de remédio, esse tipo de energético aí, ele acelera mesmo, ele é feito para te acelerar. Mas será que você está na fase do acelerar? Será que você não é aquele cara que primeiro precisa se condicionar para depois aproveitar o que isso vai te dar de benefício? Então é aí que entra o profissional, que não necessariamente precisa ser o cara que você paga R$7.500, não precisa. Às vezes o cara da academia, às vezes um cara que você vai na consulta para conversar com ele, às vezes um cara do seu plano de saúde, às vezes o povo do SOI, do Serviço de Orientação e Exercício, que tem disponibilizado hoje gratuitamente em Vitória. Então tem um monte de gente para te ajudar a ver se você está nessa fase. Falou o médico, quer falar o professor de educação física? Vamos lá, Mário. A ideia de acelerar seria acelerar para quê? Para emagrecer? Então, talvez por qual motivo ele está necessitando emagrecer? Talvez por alimentação, um ajuste na alimentação dele já seria suficiente. Ao invés de vir com esse meio externo de tentar acelerar o metabolismo. Uma dica na área da educação física que a gente fala quando a gente aumenta a nossa massa muscular, há uma demanda energética maior para manter esse corpo funcionando. Então, uma pessoa de 70 quilos que treina e uma pessoa de 70 quilos que não treina, aquela pessoa com 70 quilos que treina vai gastar mais caloria para manter o corpo dela funcionando. Então, é também uma forma de acelerar o metabolismo, mas requer processo, fase, respeitar. Então, acelerar o metabolismo, se ele conseguir dormir, quando a gente dorme com qualidade, a gente tem a ação do hormônio do crescimento, que ajuda na recuperação, no emagrecimento. Entende que é importante falar para a população que é o quê? É consequência fisiológica, não é causa única. Não vai resolver. Porque você é o professor de educação física que está dizendo, eu não vou fazer milagre. Exato. É isso que você, como professor de educação física, está dizendo. Sozinho eu não vou fazer não, gente. Se não dormir, se não comer direito, não adianta me procurar. Mas eu não estou querendo jogar contra o seu trabalho, não, tá, Henrique? Tá, Henrique, não tá, Egídio, mas é isso que você está dizendo. Mas, Mário, o importante da gente saber, eu falo assim, gente, a conta é básica. Talvez, assim, o tempo médio que a pessoa tem para se dedicar, para treinar. Vamos colocar 1 hora por dia. E as outras 23? A atividade física é um reforço positivo. Entendi. A atividade física precisa ser a cereja do bolo e não um bolo. Perfeito. Sara, você não está perguntando isso não, Sara? Gente, a pergunta da Sara. Faço musculação 5 vezes por semana, yoga 2 vezes por semana e 3 km de bike por dia. Preciso fazer cardio também?
Já vi melhora no sono e disposição. Pelo amor de Deus, vai fazer cardio? O que é cardio? É correr? Achei que ia falar, preciso trabalhar também, preciso estudar. Quer fazer mais, Sara? Quer dar uma dica para passar? Preciso de mais coisa? Não, esse é o tipo do sujeito que está num nível de intensidade, um nível de frequência tal, que a gente, para responder isso para ela vai precisar de exame complementar. Não é simples. Então, receber o Henrique, sedentário, 40 anos, que tem 10 anos que não faz nada, é mole. Você manda o cara dar 3 voltas na praça, ele já está ganhando. Para esse nível aí, a gente já começa a pedir para isso. E às vezes, Mário, a depender do sujeito, não é no cardiologista, é no médico do esporte, inclusive, que tem uma vertente, pelo menos na medicina, para avaliação desse tipo de coisa, que hoje tem uma especialidade tão grande de trabalho que a gente já quase não consegue mais, em algumas situações, mexer nesse tipo de indivíduo. E esse tipo de indivíduo é o indivíduo que treina melhor com um profissional de educação física mais apto a isso. É aquele cara que lida com performance. Não é também, igual não é qualquer médico, não é qualquer professor de atividade física. Deixa eu só fazer uma aspas aqui em relação ao assunto passado, porque começa a entrar, Mário, a frase às 23 horas versus uma, tem que se dedicar, tem que ajudar, não é de uma hora para outra, não resolve só na atividade física, ela é frustrante para o cara que está escutando. Porque o cara que faz esse tipo de pergunta, ele está esperando da gente assim, não, meu irmão, faz 2 vezes por semana que vai dar tudo certo. O aplicativo Barriga Tanquinho. Exato. Que segue aqui que você vai perder. Exato. Então, aquele gente, senhor... Tem o nome do aplicativo, tem outros também. Não, aquele senhor de 65 anos de idade, barbudo, careca, que fala na internet com os abdômen trançados, que se você fizer 15 minutos de abdominal, você vai ficar igual a ele. Mentira, o cara tem 40 anos que o cara treina. E isso frustra quem está escutando. Mas quem está escutando tem que ficar frustrado e feliz, porque ele está escutando verdade. Caso contrário, ele vai ficar dando volta em torno do rabo, tentando achar uma solução que só se encontra se aprofundando nesse assunto, certo? Perfeito. E o maior risco disso, Mário, é que é esse cara que procura o rápido, que é o cara que padece fazendo atividade física, que é maravilhoso no mundo, entendeu? Então tem que tomar cuidado, que é esse cara que é o de risco. Só complementar a questão da Sara, Mário, a gente fala em treinamento, quanto mais treinado é uma pessoa, menos treinável ela é, devido ao nível que ela chegou. Então é importante, complementando Henrique, isso, a gente tentar controlar as variáveis aí, até questão de treinamento do que ela está fazendo, porque é importante também, né, Mário, dependendo todo mundo, aí quem está escutando, está fazendo atividade física de determinada forma, chegou no nível que considera satisfatório, mas, cara, eu queria mudar. Aí eu falei assim, então agora o jogo é outro. O que você quer fazer agora no jogo do próximo nível? Entendi. Talvez vai arrochar um pouco mais a dieta, vai sair menos, talvez vai adicionar um dia a mais de atividade física. A gente tem que entender que cada fase é um nível de cobrança. E aí tem que ter um atendimento específico, né, para olhar bem para a pessoa ali, para o aluno. Imagino. Rayane, boa tarde, gente. Esse ano eu quero fazer a caminhada da Penha de Vitória à Vila Velha. Caminhada da Penha de Vitória até Vila Velha. Atualmente só consigo fazer curtas caminhadas à noite, aos fins de semana. O que vocês me sugerem? A caminhada da Penha, Rayane, né? Rayane, se eu não me engano, a caminhada da Penha... Eu acho que ela é de Vitória para Vila Velha. Isso, é a Romaria. É a Romaria? Seria Romaria dos Homens, agora a caminhada da Penha? Agora é Romaria das Famílias. Desculpa, tá. Seria, acho que, se eu não me engano, 16 quilômetros. Algo que dura, assim. Se a gente pensar que uma pessoa consegue andar aí num nível mais rápido, 5, 6 quilômetros por hora, então ela ficaria aí quase 3 horas fazendo atividade. Como ela não pode ter, a gente fala em sessão aguda, tá, Mário? Que ela não consegue ter muito tempo para fazer atividade física, a dica para ela é que ela fracione isso. Agora é importante ela ter ideia que se ela vai ter, vamos colocar assim, 3 horas de caminhada, que ela pegue essas 3 horas de caminhada e dilua na semana dela. Então eu vou correr meia hora durante os 6 dias da semana, é isso. A longo prazo, o corpo dela vai estar adaptado para receber essa carga num dia específico. O que é longo prazo para você? Para caso da Rayane, por exemplo, 6 meses, 1 ano? Longo prazo é porque o nosso organismo, Mário, ele segue uma sequência de adaptação. Então, em regra, de 6 a 8 semanas, a gente começa a ter alteração fisiológica respeitando cada fase do ciclo de adaptação. É legal até completar, Mário, assim, questão de adaptação é muito comum. Você chegou no espaço para fazer atividade física. Como você ainda não sabe fazer aquilo que lhe é passado,
o primeiro nível da adaptação é a neural. Você aprende a fazer. Se você aprende a fazer, a gente fala, a pessoa melhora no coeficiente de razão útil. Nesse processo, até aprender a fazer, ela gasta muita energia. Vai criando novas conexões nervosas e fala assim, agora eu sei fazer. Estágio 2 da adaptação é a metabólica. Se você aprendeu a fazer, você gasta menos energia. Depois que você adaptou seu metabolismo, vem a adaptação estrutural. Aí está o grande problema, Mário, que a gente não espera chegar na adaptação estrutural. A gente não espera ficar fácil. A gente vai aumentando o nível, e não tem a mudança que a gente precisa ter. A gente comenta que a pessoa só melhora no aprender a fazer. Interessante, Egídio. Sigo a pergunta, quer falar alguma coisa, Henrique? Não, só para falar que quando ele fala assim, gasta muita energia, e não é energia benéfica, você está despendendo energia sem tornar o movimento efetivo. Até uma hora que passa de fase, você vira esse movimento efetivo. Quando você vira, esse movimento gasta menos energia. Sim. Então perceba, você vai, ao longo do tempo, você vai gastando energia no local certo. Não é gastar mais ou menos só. É só isso que eu queria explicar, para vocês entenderem que não é simples assim. Vamos lá fazer atividade física, daqui 2 semanas tá bom, porque o cara da internet falou. Não é verdade. Isso é uma progressão, assim, é uma curva no gráfico mostrando que você está se capacitando mais. Mas, gente, o tempo voou, hein? Só falta 1 minuto e ainda tenho 5 perguntas. Se for o caso, a gente responde nas próximas semanas. Marcos, 2 dias de aeróbico e musculação por 1h20, mais ou menos. 2 dias de natação na semana e 1 dia de futebol. É suficiente? O pessoal quer saber muito isso. Isso é suficiente? Tá bom? Isso é suficiente? Suficiente para quê, o Egídio vai perguntar, né? Pergunta então, Egídio. Suficiente para quê? Numa referência para aquele que quer sobreviver, vamos colocar assim, ele extrapolou os 200 minutos de atividade física. Ele está bem. Agora, talvez objetivando uma prova ou uma performance estética, quanto mais treinado é uma pessoa, menos treinável. Aí tem que ter um controle maior para saber o que ele precisa. A questão da estética, porque eu só tenho barriga ultimamente. Tudo que eu estou engordando está indo para a barriga. Impressionante isso, Henrique. Por quê? Porque eu estou velho. E porque a vida está diferente, né? Quando a gente tem 15 anos, olha a sua vida de hoje e a vida com 15 anos de idade, quando a gente não tinha barriga. Ela é diferente, Mário, não tem jeito. Se a gente pudesse ter a vida de 15 anos, talvez sem barriga estaríamos, mas isso não é a verdade mais. Então tem uma questão hormonal, tem uma questão de qualidade de vida, tem uma questão de atividade física, então envolve algumas coisas. Não, mas parece que toda a gordura vai para a barriga. Mas não tem muito outro jeito. Seremos assim, daqui pra frente. Então por que eu tô aprendendo esse negócio? Mentira, para ter saúde, né, Egídio? Dá tempo mais uma, Murilo? Vamos lá, Carlos Eduardo, boa tarde. Treino musculação há 26 anos, porém esse ano minha performance caiu muito. Treino pesado, no mínimo 22 ou 23 anos, no mínimo. Faço periodização, não sei o que é isso. Estou fazendo deload. O que é deload? E de 1 semana, será que essa parada nos treinos será benéfica tanto para minha parte muscular e também psicológica? Deload é dar uma parada, ficar 1 semana sem fazer nada? Praticamente, você tem que ver o que ele entende ou como foi orientado. Mário, vamos lá, para ele, como é que a gente pode estar ajudando? Tem que ver, a gente chama em treinamento algo falado que é monotonia de treino. Por mais que ele siga uma periodização, tem que ver que tipo de periodização é essa. E essas pequenas paradas no processo de preparação para provocar uma nova adaptação é importante. Então, entra no caso de estar conversando mais a fundo a respeito, porque são 23 anos treinando, entra no caso do quanto mais treinado, menos treinável, tem que ver essas variáveis aí direito. E Djalma deixou pergunta, Felipe, Jackson também, vamos ter que responder depois, hein? Você e o Egídio, a gente vê como é que a gente faz, pode ser? Prazer. Semana que vem é carnaval. Egídio, muito obrigado por você doar seu tempo, tô falando sério, para vir aqui e nos ajudar. Porque os médicos dizem, atividade física a gente não é escolha, é igual tomar remédio, temos que fazer. É bom para o corpo e para a mente. E você vem aqui nos ajudar, obrigado mesmo. Mário, eu que agradeço. É importante, né, a gente saber na questão atividade física que se a gente está buscando chegar em um lugar, se a gente parar de buscar, a gente volta. Então, né, você não vai chegar no lugar que você deseja. Entendi. Porque você vai ter que continuar. É estilo de vida. Gente. E depois vira hábito. E aí o hábito gera a sua própria dopamina, né? A gente vai querendo seguir o hábito. Falei bobagem? Não, você acostuma com o hábito, né? Eles dizem que 14 dias, você insiste por 14 dias, o 15º você vai acordar de manhã querendo fazer. Verdade, Egídio? Verdade. Obrigado demais, Egídio, e também Henrique.